inconscientemente, a gente vai buscar um monte de obstáculos na nossa vida. Obstáculos nos nossos relacionamentos, obstáculos nas nossas finanças, obstáculo no nosso trabalho. E aí tudo aquilo que era para dar certo acaba não dando, ou é difícil, não dá certo de primeira. Remover os bloqueios. O que é um bloqueio? Qualquer coisa que você que tenha no meio da sua casa, no caminho da sua casa, que você tenha que desviar. Tem que desviar é bloqueio. Pode ser um puff, pode ser um móvel, pode ser uma planta, pode ser uma poltrona, uma mesa, né? Tudo que você tem que desviar ou que está afunilando um corredor, afunilando uma porta de entrada de um cômodo de uma casa, tudo isso são bloqueios. O que são esses bloqueios? Esses bloqueios são pequenas coisas que a gente vai colocando na nossa casa e que a gente tem que ficar se desviando. Como se a gente estivesse num joguinho de videogame dentro de casa, né? A gente tem que andar assim, se desviando de tudo dentro da casa, né? E o que acontece? A gente começa a se acostumar com esses bloqueios, por mais que seja ruim. Muitas vezes a gente se acostuma com coisa ruim, gente. E muito, 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 muito. E aí o que acontece? A gente começa a se acostumar com um monte de bloqueio dentro da nossa casa. E a nossa casa é o local onde a gente está destemida de todos os medos, que a gente vai ali para relaxar, que a gente está mais em casa, né? Não tem outra palavra para usar. Mas está mais ali, nós e nós, né? E aí é o lugar que a gente se sente mais dentro do nosso ninho, mais na nossa zona de conforto. E se a gente tem um monte de bloqueio dentro da nossa zona de conforto, a gente começa a se acostumar que isso é o que faz a gente se sentir bem. E aí, inconscientemente, a gente começa a criar. Gente, acreditem, presta atenção. Depois dessa live, você vai olhar a sua casa e reflita como é que está a sua vida. Inconscientemente, a gente vai buscar um monte de obstáculos na nossa vida. Obstáculos nos nossos relacionamentos, obstáculos nas nossas finanças, obstáculo no nosso trabalho. E aí tudo aquilo que era para dar certo acaba não dando, ou é difícil, não dá certo de primeira, porque dentro da nossa casa a gente está cheia de obstáculos. E aí, para se sentir em casa, no trabalho, no relacionamento, né, fora de casa, a gente vai inconscientemente colocando vários bloqueios na nossa vida. A gente vai se autossabotando. Então a gente precisa remover os bloqueios de dentro da nossa casa. Porque aí a gente faz o contrário, a gente começa a se acostumar de ter um ambiente onde as energias fluem, onde as coisas acontecem naturalmente, onde as coisas são fáceis. E aí a gente começa a replicar esse padrão também para o nosso trabalho, para os nossos relacionamentos, para as nossas finanças, né? Muitas vezes, o que a gente tem de dificuldade na nossa vida são autossabotagens. As pessoas que a gente escolhe para se relacionar, o trabalho que a gente escolhe, o que a gente gasta, quanto que a gente passa lá no cartão de crédito, né? A gente vai se autossabotando e quando a gente vê, a gente está entrando num buraco. Então, para você curar a sua casa, a gente tem que remover os bloqueios. E como é que corrige bloqueio? Bloqueio corrige tirando. Não existe outra maneira. Ah, Bruna, mas eu não tenho onde colocar. Aí, minha amiga, aí, minha filha, eu tenho um papo reto para te falar aqui, ó. Tem sim. Você não está querendo porque você tá acostumada, a tua energia tá casando com esses bloqueios. Você tá acostumada com a sua vida toda bloqueada, com um monte de desafio. E aí, quando eu falo, você tem que tirar, a gente faz o quê? Se auto-sabota. Não dá, não tem espaço. Minha filha, pensa como é que seria a sua vida com as coisas fluindo. Pensa como é que seria tuas finanças fluindo.
Pensa como é que seria a tua saúde fluindo. Pensa como é que seria o seu relacionamento fluindo. Dá ou não dá para tirar o bloqueio?